Então, estou aqui trazendo para você os principais aspectos desse episódio, que é o primeiro episódio da temporada 2, que tem como tema liderança, vida e devoção com Pedro Mandelli. Pedro nos fala inicialmente sobre as percepções sobre essa questão do que é ser líder e qual é a fé que ele tem como líder. Ele também nos conta sobre qual palavra que o define como líder ou quais as palavras. Ele também nos conta como líder o que o fez perder a razão e quais os medos principais que ele já teve como líder. E no final ele nos dá uma mensagem sobre essa nova forma, né, que a gente está podendo viver as questões da pandemia e pós-pandemia e o próprio Covid. Fica aí, continua assistindo a gente. Bem-vindo a mais um episódio da série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Nós estamos aqui começando a temporada 2, então estamos no episódio 1 dessa temporada, que nós estamos chamando Uma Nova Consciência. Vocês que estão nos acompanhando devem lembrar que na temporada 1, a nossa temática era vivências na pandemia. Então, hoje, Pedro Mandelli, que está aqui, que logo eu vou apresentar, inaugura a temporada 2. Então, vamos lá. Episódio 1. O nosso tema é liderança, vida e devoção. Com Pedro Mandelli, mentor, consultor nas áreas de gestão de performance e comportamento organizacional, bem como gestão de mudança e palestrante. Foi assim que, inclusive, eu o conheci. Pedro, obrigada por você ter aceito o nosso convite. Uma honra para mim, a Elaine, que é curadora desse projeto, estar aqui contigo. E eu quero inicialmente perguntar para você quais são as tuas ideias sobre esse tema, né, que nós escolhemos, liderança, vida e devoção, pensando nessa nova consciência. Ok, o primeiro, é muito gostoso estar com você e servir como uma espécie de uma referência nesse tema liderança. Certo? Eu acho que na minha profissão, eu trabalhei a vida inteira com a gestão de mudança e trabalhei com a chamada performance organizacional. E nos dois casos, o centro disso é sempre liderança. Então, liderança acho que é o que eu mais estudei na minha vida, o que eu mais vivi na minha vida e o que eu mais convivi com outras tantas pessoas que ora eram líderes, mas ora não eram líderes, estavam em posições de liderança. Então, acho que a coisa que eu mais tenho para contar são histórias, são 41 anos de ensino executivo e são 39 anos aí de consultoria. Então, quer dizer, acho que o que mais tem aí é certa história de vida, de ter lidado com esse volume de gente toda. Eu vejo uma primeira constatação, certo, que eu gosto muito, certo? E o dia que eu tive consciência na prática de que era verdade, eu fiquei muito feliz com isso, certo? A liderança a gente aprende, certo? Ou seja, então, a gente tem conceitos de liderança, a gente tem táticas de liderança, você tem técnicas de liderança, você tem ferramentas de liderança. Então você aprende, ou seja, o dia que foi tirado da minha forma de ver certas pessoas, que aquilo era inato, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, pô, então dá para a gente ensinar, certo? Se dá para a gente ensinar, então eu acabei me dedicando fortemente a isso, certo? É lógico que tem muitas pessoas, certo, que se intitulam ou são vistas como líderes, certo? Mas quando você percorre um menu, certo? O menu você descobre que eles são falsos líderes, certo? Tem algumas pessoas que têm muita energia, muita obstinação,
certo? E um foco em fazer o resultado acontecer, certo? Então, dá uma impressão que ele está liderando o movimento, mas, na verdade, ele é um comando-controle, certo? Da mais velha guarda que você imagina, certo? Então, você chega e você fala, escuta, como é que você engaja centenas de pessoas? Como é que você engaja milhares de pessoas? Como é que você lida com pessoas que querem fazer muito, mas não sabem fazer? Como é que você lida com os teus estoques de gente preparada e disposta? Como é que você faz para você montar um time? Como é que você faz para você sustentar um time de alta performance? Como é que você desenvolve uma cultura lastreada, certo? Em valores de alta performance, certo? E aí as respostas vêm soltas e você percebe que não tem conceito, não tem tática, não tem técnica, não tem ferramenta, certo? Aí a gente pergunta, mas como é que você faz então? Como é que você faz? Aí ele fala assim, eu faço porque eu faço. Mas como você faz porque você faz? Quem é que te ensinou? Ele fala, a vida. Então, a minha primeira constatação é que a vida não ensina ninguém a liderar. A vida ensina a gente a conviver com as pessoas, certo? Desde pequenininho a gente convive com um monte de gente, convive com o pai, convive com mãe, convive com os amiguinhos, convive com os amigos, convive com os amores e desamores, faz a faculdade, vira engenheiro, vira médico, vira o que for, com uma tremenda consciência de gente, de que eu sei conviver com as pessoas. Eu convivi com os amigos, convivi com o pai, convivi com a mãe, eu convivi. Então, ou seja, eu sei conviver, eu sei me relacionar, certo? E aí atribuem a ele uma posição onde ele tem poder, certo? E rapidamente ele vira um supervisor, certo? Um técnico que vira chefe. E ele continua gerenciando as pessoas, certo? Como um técnico que virou chefe, certo? Ele pode ser um gerente que virou chefe, um técnico que virou um gerente, um técnico que virou um diretor e um técnico que virou um presidente, certo? Ou seja, aí você pergunta, quais são as ferramentas que você usa? E não é raro a gente ouvir a resposta, eu chamo o RH. Certo? Então, eu acredito que a hora que você monta um frame, monta um quadrado, certo? Que você põe os conceitos, as técnicas, as ferramentas, as táticas, e você pergunta para o teu interlocutor, chamado de líder, certo? Perguntas em relação aos quatro ângulos, certo, do ferramental, e não vem nenhuma resposta, mas ele está na posição de liderar, isso não quer dizer que ele é um líder. Isso quer dizer que ele está numa posição que deveria ser ocupada por alguém que tivesse efetivamente uma competência em liderança. Certo? Então, se por um lado liderança se aprende, eu diria que nós temos um gap enorme. Certo? Se você voltar em 2016, 2017, 2018, 2019, você vai ver as escolas de negócio no seu grande volume de programas, eram programas de liderança. Certo? Por quê? Porque as organizações ficaram mais difíceis, porque as pessoas estão ficando mais difíceis. E como é que eu lido com essas pessoas? Como é que eu lido com essas organizações voláteis, certo? Voláteis, certo? Ou organizações líquidas, que ora estão de um jeito, ora estão de outro, ora estão de outro, certo? Então, eu diria o seguinte, que a minha ideia central em liderança é que liderança você aprende, certo? Mas para aprender precisa estudar. Se você não estuda, a tua prática é uma prática de convivência, certo? Com um cargo atribuído com força hierárquica. Pedro, aqui na própria escolha do tema, você colocou essa questão da devoção, né? Vida e devoção. Eu achei isso tão bonito. Você contaria um pouco mais por que essa questão da devoção foi importante para você? Porque eu achei pode ser inspirador para outras pessoas. Acho que a palavra central é fé, né? Fé que você vai deixar algo que fez a diferença. Você vai deixar algo que fez a diferença, certo? É a fé no seu sentido mais clássico mesmo, certo? Quer dizer,
eu costumo falar, né, que eu às vezes estou em frente a uma classe, certo, de uma classe de executivos, 100 executivos, eu sei que 20% dele vai usar 30% do que eu estou falando. Uhum. O resto vai entrar por uma orelha, orelha e sair por outra. Mas mesmo assim eu tenho fé que esses 20% vão fazer um trabalho genial. Certo? Uhum. E eu tenho fé que os outros 80, certo, ao longo da sua carreira, vão voltar, certo, e pedir a bênção do tipo, lembro que você falou que, mas eu não sei como é que faz. Então, eu acredito, eu tenho uma fé enorme, certo, de que liderança faz uma diferença enorme, certo? E Uhum. eu tenho, então, acho que aí vem a palavra devoção, certo? Uhum. Então, você junta a fé que eu tenho com, certo, os milhões de livros escritos de liderança no mundo, certo? Uhum. São 5 linhas de raciocínio de liderança no mundo inteiro que resultam em, em, em em containers e containers de livros, certo? De Uhum. livros sérios a handbooks e a parábolas. Quer dizer, você tem de tudo desse meio tempo. Então você tem acesso, certo, a tudo, certo? Mas a fé, certo, com esse acesso todo faz as pessoas se perderem, certo? Então essa outra pessoa fala, eu sou um diretor, eu preciso aprender esse negócio chamado liderança. Aí ele pega, passa numa banca, certo? Numa banca de livros em um aeroporto, e ele pega um livro lá, O Líder Servidor. E ele acha que isso é liderança. Não, isso é uma característica, certo? Uhum. É uma das formas, certo? Que em certas ocasiões dá certo, em certas Uhum. ocasiões não dá certo. Em certos ambientes dá certo, em outros não dá certo. Uhum. Pior, às vezes ele pega, certo, uma parábola, um livro que tem uma, uma parábola, e ele lê a parábola e ele entende que aquele livro é um livro de liderança. Não é, certo? Serve para você fazer um voo de uma cidade Uhum. para outra, mas não para você fazer, certo, a sua liderança dar um salto qualitativo, certo? Uhum. Acho que os outros 3 pontos que vêm em torno dessa fé, certo? Você precisa de uma dedicação enorme, certo? Ou seja, é, 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 você como líder, você é acionado, certo? Emocionalmente, tecnicamente, fisicamente, para tudo quanto é assunto humano dentro de uma organização. Então você precisa ter uma dedicação fora do normal, certo? Você tem Uhum. que ter uma disponibilidade violenta. Ou seja, se alguém, se você passar para mim, certo, um e-mail fala, preciso falar com você, eu não posso te responder daí 2 dias. Eu não posso, porque você precisa falar comigo. Se você precisa, eu preciso estar disponível, eu preciso estar acessível. Então Uhum. a liderança ela tem certo, uma conversa aberta, um open dialogue, uma transparência muito grande. Daí ele é vulnerável. Então, Uhum. certo, erra o líder que tem fé, certo, e não quer fazer o compartilhamento das suas vulnerabilidades. Certo? Ou seja, o problema é grande, eu como líder também sou fraco. Ou seja, vamos somar para ver se a gente consegue dar esse salto. Mas não espere que eu sozinho dê o salto e você aplauda, certo, debaixo do palco. Vem aqui para Uhum. cima comigo, certo? Então você tem essa questão da fé, certo? Essa questão do compartilhamento das vulnerabilidades, certo? Que vem decorrente de dedicação, disponibilidade e ser acessível. Tem um preço. Se liderar tem um preço, certo? Ou seja, é um preço físico, é um preço emocional, certo? E que você precisa estar disposto a pagar.
certo? Você sentou numa cadeira que você ficou de frente para todo mundo, certo? Pode ser que não seja fisicamente, mas se você estiver em uma posição que outras pessoas estão olhando para você, certo? Você tem que ser o exemplo. Nota. E esse ser o exemplo é uma palavra que ela é vulgarizada, certo? Ela é vulgarizada, certo? E eu não gosto muito do tipo de vulgarização que fazem sobre ela, certo? Porque você pode pegar alguém de caráter duvidoso, de personalidade duvidosa, mas com uma alta energia, e aí a turma pega e faz o quê? Segue o exemplo, é isso? Porque ele tem uma grande energia e está instituído de poder? Epa, peraí. Ou seja, liderar não é para qualquer um, não é para qualquer um. E daí acho que você falou no início a questão do falso líder, né? Então, acho que esse último tópico vem ligado a isso, né? Bem, quando ele senta numa cadeira, ele tem que fazer o seguinte, sabe? Ele tem que desenvolver um espírito contagiante de time em toda a organização. Segundo, ele tem que fazer com que cada pessoa tenha o senso de propriedade do seu próprio trabalho e haja como dono. Ele tem que fazer as pessoas agirem de maneira simples, não complicada. Ele tem que fazer, certo, um grande conjunto de gente ter vontade de aprender. Um grande volume de gente ter vontade de ensinar, certo? Então, olha bem, e ele tem que fazer isso tudo. E vamos passar um verniz nisso. E isso tudo tem que trazer um resultado emocional que a turma sinta orgulho de estar nesse time. Então tem que ter orgulho de pertencer. E duvido que você consiga fazer isso, certo? Sem nunca ter estudado liderança. Você pode fazer isso nos 10%, nos 15%, que é o que você consegue, mas quanto você faz isso nos 80%, 90%? Aí que eu quero ver. É uma estatura diferente, né, Pedro? Lógico. Então, olha, você fez aí uma abertura em relação ao que a gente começou a falar, e agora, na segunda parte aqui da nossa conversa, eu gostaria que a gente conhecesse um pouco mais o Pedro Pessoa, o Pedro líder, né? E dentro disso, você até falou de parábola, eu pensei numa outra pergunta, que é qual a palavra ou frase que te define como líder? Ou se tem uma metáfora? O que você escolhe? Olha, eu sou um consultor, né? Eu sou um consultor. E como consultor, eu lidero movimentos através das pessoas. Porque eu não tenho o poder, eu não sou instituído em uma organização para isso, certo? Então, eu faço outras pessoas liderarem, certo? Eu faço outras pessoas, certo, incorporarem a liderança e fazerem os movimentos que eles precisam, certo? Então, essa posição aqui de consultor, ela traz para essa liderança um verniz interessante, que é uma liderança por influência, certo? Ou seja, eu não tenho a liderança por hierarquia, mas eu tenho a liderança por influência. Então, se eu fosse falar para vocês quem sou eu, certo? Quem sou eu, certo? Eu sou um profissional que eu zelo muito pela minha reputação, certo? Eu zelo muito pelos valores que dirigem a minha vida profissional, certo? Eu zelo muito por superar e surpreender as entregas de trabalho que eu faço, certo? Eu zelo muito em conhecer o risco que as outras pessoas correm, não o risco que as outras pessoas correm, certo? Uma vez um CEO, ele pegou um desenho todo que eu havia feito para ele de uma grande reestruturação, e ele inquieto andava pela sala de um lado para o outro, e eu perguntei para ele o que
o que está acontecendo com você, certo? Se você achou que o desenho faz um sentido danado, se você achou que esse desenho é um desenho perfeito, você nunca viu, são palavras suas. O que te aflige? Ele falou assim, o que me aflige é que eu vou ter que fazer. E se der errado, certo? Eu pago o preço, certo? Qual é o seu preço? Ele falou. O seu preço é eu não te contratar outra vez. Mas qual é o meu preço? Eu posso quebrar uma empresa. Então, ou seja, eu tenho que me preocupar com o risco de quem me contrata. Certo? Ou seja, eu não posso ser um vendedor de técnicas. Eu não posso ser um vendedor de conceitos. Certo? Eu tenho que sentir e apurar e aprimorar a minha sensação, certo? De qual é o risco que a outra pessoa corre. Então, a minha prática é uma prática de liderança por influência. E eu aprendi como? Olha bem, eu venho de escola hierárquica, eu venho de família hierárquica, eu venho de escolas que você fazia fila para entrar em classe, que ficava em pé até a professora entrar. Então, a minha educação é uma educação hierárquica, certo? Então, eu tive uma transição entre os meus 25, 26 anos, 24, meus 30, 32, que eu tive que fazer um contorno, certo? Porque senão eu não me daria muito bem na atividade de consultoria, certo? Porque o consultor ele lidera muitos movimentos, certo? Ele lidera, certo? Só que ele lidera por influência. É como se, certo? Uma crítica que eu sempre faço, certo, ao meu médico, né? É que eu vou lá, eu contrato ele, certo? Eu pago a consulta, certo? E aí eu falo para ele, ó, eu tô assim, 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 assado, assim, assim, assado, e ele me dá um remédio. Eu vou embora e ele não me liga. Ele não... se eu ficar meses sem ir lá, ele não faz nada, certo? Ou seja, ele não está preocupado com o meu risco, certo? Ele prestou o serviço. O consultor que age assim está fora, certo? Ou seja, o consultor ele precisa estar ao lado do seu contratante, exercendo a influência o tempo integral. Por isso que eu falo assim, eu falo isso de maneira clara no escritório. Tem uma etapa que a gente negocia o contrato e o preço. Fechou. Esquece o contrato, esquece o preço. Agora nós vamos fazer, certo? O que o processo for demandando que a gente faça, certo? E no final, eu não vou apurar se eu usei mais tempo, menos tempo, mais gente ou menos gente. Eu não vou apurar. O que importa é que o meu cliente se sinta totalmente apoiado nos seus atos de liderança. Acredito que é isso que fez uma diferença danada na minha virada até os meus 30 e poucos anos. Então, Pedro, mas você também está falando, na verdade, do líder que você é no seu escritório, né? E se você dá essas direções, você está mostrando, né? Não só com discurso, mas com muitas atitudes, o que eu peguei aqui do que são palavras que definem liderança e que te definem como líder, que é reputação, superação, né? A questão do conhecer o risco. E acho que é uma coisa muito da consciência desse papel, né? Você me parece muito consciente. Então, eu acho que assim, você tem... nós temos que entender que todas as pessoas têm um certo caráter e uma certa personalidade, certo? Dificilmente isso são coisas iguais, certo? Mas a gente tem que entender que a hora que eu sou um consultor, isso é um papel que eu vou ter que exercer com o meu caráter, a minha personalidade, mas esse é o papel que demanda muita energia, que demanda muito isso, muito aquilo. Mas, de repente, eu viro professor, é outro papel. Mas, de repente, eu viro pai, é outro papel. Mas, de repente, eu viro marido, é outro papel. Em todos esses papéis, você lidera com o seu caráter e com a sua personalidade.
Então, acho que a primeira coisa que vem à tona é que você tem que ser você mesmo, você tem que ser autêntico, certo? Mas você tem que entender que você está exercendo um papel. Sim. E esse papel tira de você alguns direitos. Ele impõe uma série de obrigações, certo? Por exemplo, nesse papel aqui de consultor, se um cliente me ligar em um domingo e falar, preciso falar com você, fala, pô, você tem que respeitar o meu dia com a família. Ele fala assim, eu estou doente, eu preciso da sua orientação, certo? Ou seja, é a consciência de papel que você precisa fazer. Entendi. Então, ou seja, acho que você tendo esse modelo de liderança, o que é conceito, o que é técnica, o que é tática, ou até ferramentas e uns truques, porque tem uns truques também. Quer dizer, você consegue, então, ter uma espécie de um kit. E esse kit é o que faz você exercer o seu papel de liderar, na família de liderar, na empresa de liderar, em uma escola de liderar, em uma crise de liderar, em um movimento. Muito bem, Pedro. Será que você podia contar uma coisa assim, que eu penso que é uma pergunta que está aqui escolhida por você, inclusive, que acho que achei que traz muito a vulnerabilidade aí do Pedro. Como líder, o que te fez perder a razão? Tem duas coisas que eu não tolero. Eu não tolero mesmo, certo? Eu tenho uma baixíssima resiliência em relação a isso, certo? Há pessoas que não têm princípios. Eu não tenho... A minha tolerância é praticamente nula. E ao mau humor. Confesso para você que não tenho... existem coisas complicadas, existem coisas médias, existem coisas fáceis na vida, certo? Nada me diz que as complicadas você tem que tratar de maneira nervosa, as medianas de maneira... Não sei o quê. Quer dizer, o humor faz parte de você achar as soluções, certo? Eu não estou falando daquele humor piada, daquele humor festa, mas... Sarcástico, às vezes. Não dá. Você não pode ser o ó céus, ó vida, ó azar. Então, você tem que... certo, o protagonismo depende de você fazer uma leitura positiva sobre o que está acontecendo e você fazer o melhor desenho para o próximo passo, certo? Pode ser que ele não te agrade, certo? Uma coisa que eu discuto muito aqui com todos os meus filhos sempre que eu posso a máxima de eu só vou fazer o que eu gosto, certo? Ela não existe para mim, certo? Ou seja, você tem que fazer o que precisa ser feito. Certo? Então, mesmo dentro das coisas que você gosta, certo? Por exemplo, eu adoro jogar tênis, mas eu não gosto muito de ir e vir até o clube. É um pouco longe. Sim, mas se eu não ir e vir, eu não jogo. Certo? Então, mesmo dentro das coisas ótimas, das coisas que você adora fazer, tem coisa boa para você fazer e tem coisa ruim. Certo? O que você precisa é fazer as coisas boas e as coisas ruins com a mesma paixão que você faz. Tudo que você fizer sem paixão vai levar o triplo do tempo, certo? E consumir o triplo de energia. Então, eu procuro colocar, certo, alegria e paixão em tudo que eu faço. Então, se eu tenho que escrever um artigo, eu odeio escrever, certo? Isso é um segredo meu, certo? Nossa, porque você escreve tanto, né? Tenho 7 livros, tenho centenas de artigos, escrevo mensalmente para 2 revistas de negócio. Eu começo assim, você tem que entregar o artigo sexta-feira, tem que entregar, ai meu Deus, tem que entregar. Então isso me pesa, certo? Mas eu vou pensando, e quando chega numa data certa, eu sento e escrevo, porque
acho que minha forma de pensar, ela é positiva, ela é construtiva, mesmo nas coisas que eu acho chato fazer, mas eu faço, certo? Então, acho que tem essa questão de você ter o humor e você ter essa obsessão por fazer coisas que façam a diferença. Porque, no fundo, a tua reputação não está no seu trabalho. Está na parte do seu trabalho que faz a diferença, certo? Tá bem. E medos, Pedro? Você já teve medo como líder? Eu tenho todos os medos que você possa imaginar. Todos os medos, certo? Eu tenho medo da solidão, certo? Medo da solidão, certo? Então, o fazer as coisas sozinho, para mim, é um negócio que me deixa meio... Mas eu não gosto também de fazer produções com muita gente. Eu gosto de pouca gente, certo? Mas a solidão, quando, por exemplo, alguém me coloca me coloca um certo problema, certo? Uma das minhas atividades é counseling. Eu faço aconselhamento do chamado C-Level, certo? Outro dia um deles me falou assim: eu não quero ser transferido para a Europa. Como eu faço para não ir, certo? Eu falei, quer dizer, olha bem, se eu falar para ele, faça assim, 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 assado, ele julga e faz, certo? E, por outro lado, se eu falar para ele, me dá uns 15 minutos para eu pensar nisso, eu converso com quem? Ou seja, não tenho com quem falar, certo? Então, é uma atividade muito só, certo? Acho que o segundo, eu tenho medo do tamanho do meu preparo, certo? Ou seja, eu enfrento plateias que são extremamente exigentes. Uma aula de MBA, e eu tenho um aluno que tem o Jim Collins como consultor, certo? Então, eles perguntam e eles querem saber como fazer, certo? E eu tenho que fazer desenhos sobre como fazer na hora que a pergunta me é feita. Então, eu tenho certeza que está aqui dentro. Porque são muitos anos carregando pedra, certo? Mas eu nunca acho que eu estou preparado, certo? Eu tenho ódio de novos rótulos. Eu tenho ódio, certo? Então, o mundo VUCA, escuta, o que é isso, certo? Por que colocar esse nome agora se isso já está assim há 20 anos, certo? Não, então, eu não gosto desses nomes todos, certo? Eu gosto do fundamento, certo? E aí, cenário turbulento, competitividade alta, certo? Você está concorrendo com gente grande ou gente pequena, qual é o teu nível de inovação, qual é a tua cultura que sustenta isso, se é estrategicamente o que tem que fazer. Escuta, e eu faço esse raciocínio há pelo menos 30 anos, certo? E nunca me deram um mercado sólido, um mercado fechado, nunca me deram isso. As adversidades foram mudando, mas então eu quando começo a ver esse monte de rótulos e 4.0 e não sei o que lá, eu arrepio. Arrepio. Eu falo assim, me faça a pergunta. O que você quer saber? Aí ele faz a pergunta e eu dou 4, 5 formas dele correr atrás daquilo, certo? Aí eu acho que eu mostro, certo, um certo preparo, certo? Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Isso aí eu tenho uma puta consciência, certo? A minha filha tá terminando, certo, o doutorado dos Estados Unidos na área de liderança. Minha sócia, a Lívia, certo? Ela traz um monte de coisa que eu falo, certo? Olha aí, tá aí um jeitinho novo de ver. Mas quantas não foram as vezes que durante o programa dela inteiro, ela fala assim, pai, como é que, onde é que está
esse conceito está no livro tal, porque eu tenho todos os livros de fundamentos eu tenho. Então, aí ela pegava, ia lá, eu tirava cópia, tirava foto, mandava para ela, falava, pô, pai, tá aí nos seus alfarrábios, tá nos meus alfarrábios. E acho que o terceiro, solidão, certo preparo, eu acho que o terceiro medo que me persegue é eu não entender o risco do outro, sabe? Então, teve uma vez, deixa eu te contar alguma coisa bacana. Teve uma vez que um ex-aluno meu, ele me convidou para fazer uma palestra lá na empresa dele, certo? Numa cidade interiorana, lá de Minas, tal. E eu fui, mas fazia assim uns 10 anos que eu não via ele. Aí quando eu desci, sei lá do aeroporto, ele já veio e me abraçou. Pô, Mandé, isso aqui. E a empresa estava em um ponto difícil. A empresa estava fazendo um split em duas empresas, tinha que separar as culturas e tal. E aí eu entro no carro dele, e a família, como é que é? E você, o que está fazendo? Isso aqui lá. Teve uma hora que ele foi emudecendo. E ele parou, ele olhou bem para mim e falou assim, Mandelli, eu sei que você é um médico e você opera todo dia, mas hoje você vai operar minha mãe. Dá para você mostrar que está preocupado? Ou seja, ele estava com medo que eu não tivesse sentindo o risco dele. Certo? Então, eu tenho muito medo de não perceber o risco do outro. Isso faz com que eu aprofunde mais as minhas perguntas para entender por quê. Por que você quer fazer isso? E se você não fizer, certo? E se você fizer a metade, certo? Qual é o ponto que você que a gente consegue ir, que você faz uma boa base para pelo menos a gente levar até ali? Quer dizer, eu tenho muito medo de não sentir isso e me colocar como um fornecedor. Fornecedor. E eu odeio ser chamado de fornecedor. Odeio, certo? Odeio. Acho que isso vem das coisas que você falou no início, da reputação, da consciência, né? Bom, Pedro, olha só, a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu vou fazer uma última pergunta para você e você, se quiser, também, por favor, dê aí para nós uma mensagem final. Em relação a essa nossa temática, que é uma nova consciência, e fazendo uma conexão com algum líder que você admira, tem algo que dá para falar hoje, Pedro, sobre isso? Eu acho que assim, tem. Puxa vida. O ensino de liderança tem 40, 50 anos, e ele não tem 100 anos. E ele é novo, certo? Então, eu acho que nós estamos dando treinamento em liderança e estamos errando, certo? Porque a hora que eu peço para você fazer um curso de liderança, e você faz o curso de liderança, volta e você continua o mesmo, o curso valeu nada. Certo? Ou seja, porque a liderança é um aprendizado que tem que transformar a tua atuação. Se ela não transformar a sua atuação, ela é um dinheiro jogado no ralo. Então, eu gosto muito, certo? Olha bem, as empresas têm que investir em liderança, certo? Mas não é bem em treinar. Olha bem, ela tem que definir o líder que ela precisa, segundo a sua estratégia, tem que avaliar as pessoas segundo aquele modelo, certo? Que é um modelo de contratação. Tem que pegar essas mesmas pessoas, achar quais são os espaços que elas poderiam ter um salto, programar aprendizado para isso, programar acompanhamento para isso e rodar uma nova avaliação. Porque se passado por isso a pessoa continuar a mesma, a empresa jogou o dinheiro fora, certo? Então ela tem que sair na segunda avaliação muito melhor do que ela foi na avaliação número 1. Eu vejo o investir em liderança como
se eu investir em liderança como uma atividade de alavancagem de uma cultura de alta performance, e não de um programa de treinamento, certo? Eu acho que tem um programa de treinamento de autoconhecimento, acho que tem um programa de treinamento no ferramental, certo? E tanto que você é testemunha tanto quanto eu sou. Nós ficamos 20 anos falando para os chefes que eles tinham que dar feedback, certo? E continuamos falando. Ei, será que a turma não aprendeu? Nota. E será que a turma aprendeu como dar retorno para um mundo novo, onde as pessoas têm um órgão chamado autoestima, e se você furar a autoestima, você perde a pessoa? Ei, certo? 80 e tantos % das pessoas que deixam uma empresa não deixam por causa da empresa, e sim pela qualidade dos seus chefes. Basta você pegar certas entrevistas aí de saída, certo? Então, ou seja, algo está errado no desenvolvimento de lideranças, certo? Algo está errado, certo? Estão investindo em treinamento quando deveriam investir em um programa que desse um salto, certo? Na performance de cada pessoa, com os conceitos, as táticas, as técnicas e as ferramentas de liderança, certo? Então, há um erro, certo? Há um erro, certo? O que viabiliza todo mundo a treinar todo mundo em liderança, certo? Mas, na verdade, você treina, e, na verdade, é que nossos níveis de liderança estão os mesmos. Se você pegar o pré-Covid, certo? Você vai ver todas as empresas investindo em treinamento. Com o Covid aconteceu o quê? Veio um negócio de fora aqui que fez a turma ser um pouco mais colaborativa, um pouco mais, ter um pouco mais de sinergia, aumentou a produtividade, certo? Ou seja, a hora que a pandemia cessa, nós temos o quê? Os mesmos gaps de liderança que nós tínhamos lá. Ou seja, nenhuma dessas características boas ficam na cultura empresarial, porque foram promovidas por uma liderança de fora, chamada coronavírus, e não por uma liderança de dentro, chamado quadro de gestão da empresa, certo? É muito interessante esse seu fechamento, né? Até como mensagem final, porque o pós-Covid acabou ficando como um artifício, né? É um outro movimento. É verdade. Pedro, muito obrigado, um privilégio ter estado aqui contigo nesse nosso episódio, o primeiro episódio da temporada 2, e fica aqui o meu desejo de que você, Pedro, esteja bem, né? E que todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo tenham também o privilégio de aprender com o que o Pedro acabou de nos colocar. Então, obrigada, até a próxima. Um abraço grande, até a próxima.